De volta aqui com o Jornal Gente para falarmos sobre violência, crime organizado e o avanço das organizações criminosas no Nordeste do país. A partir de hoje, o Jornal da Band vai trazer uma série que mostra que praias paradisíacas do nosso país, na região Nordeste, escondem um lado que muitos turistas não veem: o avanço do tráfico de drogas e as disputas de território do crime organizado. O repórter Rodrigo Hidalgo, que produziu esse material, que estreia hoje no Jornal da Band, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente para dividir um pouco conosco o que irá ao ar a partir de hoje. Seja bem-vindo, Hidalgo. Para onde você foi? Que tipo de informação você coletou? E, de fato, dá para perceber que o crime organizado encontrou no Nordeste do país um território fácil? Bom dia. Bom dia, Thaís, Cláudio Humberto, Pedro Campos e a todos os telespectadores e ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Foi o que a gente constatou. Durante 10 dias, nós mergulhamos nesse mundo. Eu, o produtor Leandro Santana e o repórter cinematográfico Dário Costenaro, circulamos aí, rodamos mais de 3.000 quilômetros e passamos realmente por lugares paradisíacos e flagramos realmente a presença, ouvimos autoridades, ouvimos especialistas e flagramos a ação do crime organizado realmente, que já vem de algum tempo em lugares paradisíacos como Jericoacoara, Porto de Galinhas, Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. A gente percebeu como que funciona. É uma ação mais silenciosa por parte dos traficantes. Muitos turistas que vão com família, principalmente, podem nem perceber essa ação, principalmente que o objetivo maior deles é que os turistas vender drogas para os turistas, principalmente para os estrangeiros e também para os mais jovens. E a gente percebeu como que funciona esse esquema. Muitos jovens, crianças e adolescentes que acabam sendo usados como aviãozinhos, né? São aqueles jovens que vendem artesanato, a fachada de venda de artesanato, e acabam abordando essas pessoas para a venda de drogas. Nesses lugares, os crimes patrimoniais, os roubos, como por exemplo em Porto de Galinhas, roubo de celular é proibido pelos traficantes e a punição é por meio da violência. E o controle de territórios, a gente percebe essa disputa. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, são 88 facções criminosas no Brasil. Dessas 88, 46 estão no Nordeste, ou seja, mais da metade. O Comando Vermelho e o PCC, eles usam ali como rota estratégica o Nordeste, mas a gente percebeu a criação de grupos dissidentes, alianças temporárias, também surgiram facções no próprio Nordeste que têm apoio logístico por parte do Comando Vermelho e do PCC, principalmente por parte do Comando Vermelho, no fornecimento de drogas e armas, e muita violência ao redor desses locais, exatamente por conta da disputa de territórios. A gente pode lembrar de um caso recente, cerca de um ano, um jovem de 16 anos foi morto em Jericoacoara, um turista de São Paulo confundido com um traficante de uma facção rival, e a gente percebeu esses casos de violência também em outros locais, como um triplo homicídio recente na Praia da Pipa, a morte de uma jovem também que foi confundida como informante da polícia também no Nordeste do país. Então a gente percebeu como que funciona e é muito preocupante esse avanço das organizações criminosas, porque a gente percebe em alguns locais a pouca presença da polícia. É isso aí. Rodrigo, Ceará é o estado mais perigoso hoje desses que foram visitados? Exatamente, os índices, as cidades mais perigosas hoje estão no Ceará. Nós fomos uma cidade a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza, na realidade é uma vila, um distrito de Morada Nova, o distrito de Uiraponga, um local onde até no meio do ano cerca de 2.000 pessoas viviam, eram 300 famílias, e por conta da disputa entre as organizações criminosas, entre duas facções rivais, cerca de 20 pessoas apenas vivem lá, todas acabaram com medo dessa violência, acabaram sendo expulsas da cidade, abandonaram suas casas, deixaram animais no local. E a gente percebe lá hoje a presença da polícia, mas patrulhando praticamente o nada, porque as pessoas ainda não têm confiança de voltar por conta dessa disputa. Esse local é importante porque é um local mais distante, é uma área rural,
e essas facções acabam praticando outros crimes naquela região, como assaltos, e acabam usando esse local como ponto de fuga. Então, por isso se tornou um ponto estratégico para o crime organizado. E nessa série de reportagens que tem início hoje no Jornal da Band, a partir das 7h20 da noite, serão 4 capítulos. Um desses capítulos é para contar essa história da Vila Fantasma, da Cidade Fantasma, um local que foi abandonado pelos moradores por conta do avanço da criminalidade, por avanço das facções criminosas. É impressionante, né, o domínio dessas facções criminosas, né, Rodrigo? Parabéns pelo seu trabalho. Chama atenção, eu acho que você falou em Porto de Galinhas, né, onde é proibido o roubo de celular, mas não pela polícia ou pela justiça, mas pela ação dos criminosos, né? Quer dizer, as gangues é que punem esse tipo de roubo, que é para não afastar, não afugentar, digamos assim, a clientela, né? Você encontrou esse tipo de fenômeno que é muito comum no Rio de Janeiro, se sabe, né? Era o crime que proibia o assalto a caixas eletrônicas, explosão de caixas eletrônicos, né, para não ter problema para não atrair a polícia. Há casos assim no Nordeste inteiro. O que foi possível perceber nessa área? Há casos em pequenas cidades também, a gente observa até a própria presença, a marcação do crime organizado, a gente percebe nas estradas, nas placas, com as pichações de Terceiro Comando Puro, que também é uma facção bastante forte no Ceará, Comando Vermelho, exatamente com o objetivo ali de marcar território. Em Porto de Galinhas, como você bem disse, existe uma outra situação. Os comerciantes, a lei do silêncio, ela impera, como o caso em muitos lugares, como no Rio de Janeiro. Os comerciantes, eles são inclusive proibidos ali de fornecer imagens de câmeras de segurança para a polícia, acabam até não facilitando as investigações policiais de crimes por ordem da facção que comanda aquela região, que é o Comando do Litoral Sul, uma facção que ela é aliada ao Comando Vermelho, é até curioso, mas ela compra drogas também do PCC. E ela tem o domínio de toda aquela região ali do litoral de Pernambuco por meio da violência, utiliza ali as regiões dos mangues ali como local, inclusive como cemitérios clandestinos. Tivemos um caso recente de uma jovem que foi confundida lá em Porto de Galinhas, ou foi tida como informante da polícia e foi sequestrada, torturada e morta naquele local. E a gente percebe ali que a lei do silêncio, a gente conversou com muitos comerciantes que confirmam, né, essa atuação do crime organizado. O objetivo maior deles é a venda de entorpecentes, todo tipo de entorpecente, drogas sintéticas, cocaína, maconha, a céu aberto, na praia realmente, como esses jovens acabam sendo usados aí pelos traficantes, que vendem aqueles quadrinhos, né, de artesanato, de pintura, aquelas flores que eles acabam ali produzindo, fazendo na hora, com plantas, e a gente, através do recurso aí do jornalismo investigativo, com câmeras ocultas, aí o produtor Leandro Santana conseguiu conversar com esses jovens, foi abordado ali, como estava nesses lugares ali na praia, acabou sendo abordado em muitas situações, em Jericoacoara, em Porto de Galinhas, na Praia da Pipa, acabou sendo abordado por essas pessoas, oferecendo droga. Isso alguns turistas acabam não percebendo. Nós conversamos com uma turista, por exemplo, de Minas Gerais, Jericoacoara, que chamou a atenção dela, que o filho dela, adolescente, foi abordado e assim, de uma forma bem ostensiva na praia, e falou, não uso drogas. Isso chamou a atenção dela, né, as pessoas percebem também em alguns lugares, ali, como Jericoacoara, a pouca presença da polícia. A polícia está mais presente em Jijoca, né, a cidade com a qual Jericoacoara pertence. Então a gente percebe também que eles se aproveitam aí do baixo efetivo policial para poder agir, que é o objetivo maior deles, é a venda de entorpecentes, mas por trás disso também existem esses casos de violência, de mortes que acabam acontecendo nessas cidades e também no entorno. Isso tudo você confere a partir de hoje no Jornal da Band, às 7h20 da noite, na tela da Band. Essa matéria especial produzida pelo Rodrigo Hidalgo. Obrigada, Igaldo. Até a próxima. Um abraço a todos, um bom dia. Obrigada.